Oi, gente, tudo bem? Oi, João. Oi, Kenny. E aí, João? Tá, olha, o assunto de hoje é um assunto sério, né? Eu acho que todos aqui no canal era pra ser, né, João? Ah, não, sim, são todos sérios, não tem nenhum que é brincadeira. Mas é que hoje eu tô falando de assunto sério, assim, porque é um assunto que às vezes pode fazer com que a gente afetar a saúde da gente diretamente, né? Que hoje a gente vai falar sobre automedicação. Tá. Então, a gente tava conversando antes, e aí a gente falou sobre várias coisas nos bastidores, né? Vamos começar assim com a pergunta que eu fiz pra você. Por que nós nos automedicamos? Por quê, João Pedro? Então, No mundo da psiquiatria, meu Deus, ainda bem que alguns remédios as pessoas não têm acesso. A gente falando aqui, acesso dentro dos moldes para ter acesso, porque tem isso também, né? Tem um jeitinho de conseguir as coisas, mas independente da psiquiatria ou não, aqui no Brasil esse negócio é seríssimo, né, João? Por que vocês fazem isso aí? Eu nem de remédio gosto, para me dar um remédio é coisa difícil. eu evito tomar remédio também. Eu suporto tudo que eu puder. Eu evito. E aí depois eu tomo. Mas assim, por exemplo, eu não sei se tem muito a ver, mas eu vou responder para você que eu tinha falado antes, né? De onde eu venho, a gente está acostumado com remédio caseiro, porque eu venho do interior, né? Sim, Então, chá da avó, né? a gente aprende essas coisas, tipo assim, se você tá com tosse, filho, vou fazer um xarope caseiro pra você, né? Então, vou fazer um chá, vou fazer alguma coisa assim. No passado era o único recurso que existia, né? Pra gente dar um jeito na saúde. Mas assim, sempre que, às vezes, por exemplo, o chá caseiro não vai resolver. Aí, a gente às vezes apela pra farmácia. Por que, João Pedro? Pro farmacêutico. E aí depois, em último caso, a gente pensa, eu vou ter que marcar uma consulta. E vai lá e marca a consulta. E assim, pegando assim como exemplo minha última experiência, quando eu fiquei resfriado, eu fui no UPA e eu já estava tomando xarope, porque eu estava tendo tosse, sabe? Eu estava tomando xarope e tomei um remedinho pra garganta. Aí a dor de garganta passou, a tosse continuou e eu já estava, tipo assim, quase no segundo vidro do xarope. Então, peraí, você já estava se automedicando. Exatamente, olha só. Partindo de onde? De onde você tinha esses remédios? Sabe aquele remedinho que às vezes você tem em casa que não é faixa preta, então você pode comprar. E talvez a gente tá com um problema aqui já agora nessa fala. Né? Exatamente. Não pode comprar. Aí tipo, por exemplo, tem um que chama Cataflan. E eu sei que comercial aí eu sei que uma vez me ajudou na garganta, eu tomei ele. Tá. Aí você guardou a informação, esse é bom pra minha garganta, já não preciso mais ir no médico. Então, é assim? Aí quando eu cheguei lá no médico, ele passou pra mim 2 xaropes, um corticoide e um antialérgico. Tá. E eu pensei assim, sozinho em casa, eu nunca queria tomar isso. Eu nunca queria saber que eu precisava tomar os remédios certos. E o médico sabia. E aí eu entendi que às vezes, tipo assim, pode ser que o remedinho para dor de garganta ajude? Pode ser. Mas é muito mais fácil, já que eu tenho acesso ao SUS e no médico. E por que você acha que não é muito melhor e mais fácil? Então, é que você chega lá, aí tem toda uma fila de espera, aí você tem que conversar com o médico, voltar, conversar de novo, voltar, né? Porque ele te chama mais de uma vez é pra triagem, que é a enfermeira que te chama. A burocracia faz com que as pessoas se automediquem? É isso? Acho que você é muito mais apto para responder isso do que eu. Eu posso usar uma fala, então, que a gente tava falando? Pode, sim, pode. Que é aquele negócio lá que você falou pra mim, que a gente quer o atalho, a gente não quer... Pelo que você tá dizendo, né? Porque ele foi me contando, puxando o assunto da gravação, e o que eu escuto, o que eu entendo é isso, assim, parece que é muito complexo ir até o médico, né? Esse é um ponto. Quando você fala da UPA, é SUS, né? Triagem, demora, ir, voltar, né? Depois tem a questão, se é um particular, parece
que tem uma questão aí de o que a gente escuta muito é muito caro. Não sei, parece que em último caso tá a nossa saúde, não é? Do jeito que vocês vão contando assim, parece que é isso. Em último caso tá a saúde. Parece que tá rolando uma desvalorização aí. Tem isso também, né? O médico é caro, a terapia é caro. Na minha área, João, que eu acho que eu tô mais apta para falar, assim, prefere o remédio para não ter que fazer nada. Porque a minha área é uma área que ela não vai só ouvir e falar, ai, nossa, né, que difícil, porque se for isso, você não precisa vir aqui. Mas para fazer mudanças significativas em uma vida, para se conhecer muito bem, para ter ganhos, a pessoa tem que fazer alguma coisa, né? Não é só tomar o remédio psiquiátrico e vir aqui uma vez ou ir no psiquiatra uma vez, não é assim. E tanto nós aqui falamos isso, quanto o psiquiatra também fala. Deixar um remédio psiquiátrico, o que as pessoas fazem? Elas até vão no psiquiatra quando não tem jeito, quando tá aí que nem você foi na UPA. E elas pegam a receita e compram o remédio. Só que assim que ele faz um efeito positivo, quando ele faz, porque isso também não é simples como eu estou colocando aqui, né? Eu estou dando um exemplinho só. Tô melhor, parei o remédio. Não é essa a orientação do psiquiatra. E não é essa a minha orientação junto com o psiquiatra. Não é, nunca foi e nunca será. Mas as pessoas não querem fazer o tratamento todo. Elas querem se livrar do problema, do superficial. Pela sua fala, foi isso que você tentou fazer também numa outra área da saúde, né? Você falou da garganta, parece. Você tentou se livrar da dor. Para você não interessa se esse remédio que você tinha em casa poderia te dar um efeito colateral. Isso porque você tomou um seu, tem gente que toma um de alguém lá da casa. Os organismos são diferentes, né? Então não importa para a pessoa como que vai isso bater no corpo dela? Ela só quer se livrar do problema, né? Então eu parei de ter crise de ansiedade. Para que terapia? Para entender o problema? Para que continuar tomando remédio psiquiátrico? Esse remédio é caro. Psiquiatra é cara, terapia é cara. Parece que os porquês e acessar o remédio é muito simples, né, João? Quando você fala aí desse não é tarja preta e tal. Então eu vou lá, compro um paliativo, eu não preciso saber exatamente o que eu tenho. O contrário extremo também é ruim, viu, gente? Não vamos ser injusto aqui, não. Sabe aquelas pessoas que tudo tá no médico, tudo tá com grande problema, tudo, né, que leva, que fica até meio um comportamento meio patológico disso? Esse extremo oposto também é ruim. Mas pela sua fala, mesmo me contando, parece que vocês só querem se livrar do problema, não quer tratar o problema, né? E tratar o problema dá muito trabalho, então vamos tomar o xarope que a gente tem em casa. E aí a farmácia tem muito a ganhar com isso, né? Eu não vou entrar na discussão da indústria farmacêutica, não. Inclusive eu atendo algumas pessoas da indústria farmacêutica e a indústria farmacêutica tem o seu lugar, o seu valor, nem tudo é corrupção. Mas assim, a farmácia visa lucro, né? A empresa visa lucro, qualquer empresa visa lucro. Então é bom que vocês vão lá, compra tudo por conta, toma tudo e seja o que, sei lá, quem quiser, né? Deus, universo, como vocês gostam de contar depois. Acho que é isso, João Pedro. Eu fico desanimada, sabia? Então eu não sei, parece que você também não sabe responder. Por quê? Então, pelo que eu tô entendendo aqui do nosso papo, tá parecendo que é uma coisa cultural. Muito cultural. Porque assim... Com algumas variações de região para região. Você falou aí do chá, né? Do negocinho da avó em casa, né? Talvez o estado de São Paulo tenha muito disso, mas não tanto, assim, São Paulo, Campinas, mais pro interiorzão, mais cidades menorzinhas, não sei, Minas, né? A Amazônia, imagina a Amazônia, eles devem resolver tudo com insumo, assim, igual minha mãe contava no passado, né? E não acho que isso não tenha o seu valor, eu acho que tem. Aliás, gente, tudo que a gente tem de medicamento vem dessa época, né? Mas de um jeito mais refinado. Então, mas me parece que você não sabe responder. Então, assim, criança vê, criança faz, sabe? Minha mãe fazia assim, ela pegava o remédio lá e me dava, agora na minha casa, porque João Pedro hoje você mora com um amigo, né? Agora você faz a mesma coisa, parece que vocês não sabem também, a gente não sabe muito responder. Então, eu tô entendendo que além de rolar esse lance do aprendizado, né, porque eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a mãe dela e tal,
É mais complicado eu me cuidar todos os dias para que eu não fique doente nem resfriado ou não adquira qualquer outro tipo de complicação. Não era para ser, mas parece que as pessoas mostram que é, né? Mais complicado você se cuidar todos os dias, como você falou. Se eu me cuidasse todos os dias, talvez eu não precisasse ficar me preocupando pontualmente com essas questões. Daí o fato de eu ficar impaciente eu não quero me cuidar todos os dias. E quando aparecem as consequências disso, eu não quero lidar com essa consequência. Exatamente, João Pedro. Acho que é isso o vídeo. Tá vendo como vocês... gente, eu acho que esse vídeo aqui, o João tem experiência com isso. Ele é mais ou menos um reflexo do que é uma sessão de terapia, né? Porque, vejam, ele abriu com uma pergunta e eu devolvi a pergunta para ele. E ele não sabia dizer. E aí a gente vai trabalhando, esmiuçando, e ele vai se incomodando e vai chegando em algum lugar com isso. É mais ou menos isso que acontece na sessão de terapia. Então, porque eu lembrei que você falou assim pra mim uma vez, que o pessoal do canal do YouTube sabe que eu não sou fã de exercício, porque eu já falei lá, né? Então, o pessoal do podcast sabendo agora. Tá sabendo agora, Mas eu, João Pedro, não sou nada fã de exercícios. Mas aí uma vez você falou assim pra mim, João, olha, se você fizer exercício, vai ser bom pra você, porque você vai até melhorar a questão da sua alergia que você tem. A respiração, porque eu tenho rinite alérgica, né? E aí eu percebi que caminhando todos os dias, eu diminuía o ritmo das minhas crises alérgicas. E aí agora que você falou pra mim, mas às vezes você aprendeu e tal... Eu comecei a entender que talvez se a gente se cuidasse todos os dias, igual eu estou fazendo na academia, a gente diminuiria esses casos em que a gente fica doente. E o mesmo vale para a alimentação, né? Onde a sua avó buscava os recursos para te curar? No chá. O chá não é um tipo de alimento? Né? No caso do chá, uma bebida, mas assim, ele tem nutrientes, ele tem funções, né? O chá de erva doce tem uma função X. Onde que está isso? Na nossa natureza, né? Em alguma medida, claro que depois de processos químicos, os nossos remédios também vêm desse lugar. Então, se a gente cuidasse de se alimentar bem, cuidasse da natureza para que ela fosse mais farta nos recursos que ela nos dá, e cuidasse da atividade física, e a terapia ela serve para que o João entenda melhor, para ele chegar nessas respostas, né? O autoconhecimento, onde o João está buscando atalho, qual é o tipo de personalidade dele, aquela mais agressiva, aquela mais tranquila, aquela que deixa tudo para depois, aquela que quer resolver tudo, né? Essa junção de coisas feitas no seu dia a dia, parte da sua rotina, vai evitar que a gente precise tanto de remédio, já que você não quer ir, né, fazer o tratamento. Então, no fim das contas, a automedicação, na verdade, é porque a gente não quer a responsabilidade. Exatamente, né? A gente não quer a responsabilidade, a gente não valoriza o trabalho dos profissionais, né? Aqui a gente está falando de médico, mas a gente pode estar falando de qualquer outra coisa. A gente adora diminuir o valor do profissional, né? A gente adora achar que as coisas são muito caro, o que você faz é muito incrível, o que o outro faz, não, tá errado, né? Então assim, junta tudo isso e mais o que a gente foi aprendendo, todo mundo fazendo igual, o resultado é esse. E é por isso também que tá todo mundo doente. É verdade. A gente se alimenta como hoje, João? Com atalhos. Tudo pronto, tudo fácil, tudo que é rápido. Muita porcaria, né? Estamos acabando com a nossa saúde. A gente vai precisar de medicação mesmo, né? A gente vai precisar. E aí, ao invés da gente ir atrás do tratamento certo, a gente usa qualquer medicação. Eu não sei, sabe? Assim, parece que, olha, tem um abismo ali, humanidade, vamos todo mundo? É assim que a gente se comporta. Então, por aí. Temos um vídeo? Temos. Então tá bom. Pode falar, João. Desculpa eu trabalhar com o fim e você ia dizer, pode dizer. Não, tá tudo bem. Não sei. Acho que talvez esse nosso conteúdo de hoje possa servir pro pessoal que tá em casa escutando, né? Ou tá em casa assistindo a gente. Pra talvez mudar alguns hábitos. Porque, pra ser bem sincero,
eu achava que essa questão da automedicação era muito séria, assim, com os remédios fortes, né? Com certeza Então, tipo, o pessoal que tomava Rivotril e tal, mas eu nunca pensei, por exemplo, que o remedinho da dor de garganta também fosse algo que pudesse ser nocivo. Então, mas o problema, João, é que você pode começar pelo remedinho da dor de garganta. Só que se isso se transforma num hábito, por que você acha que quando for o Rivotril, você vai pensar, ai, mas é o Rivotril, né? Então é melhor eu fazer o tratamento completo e porque pode ser perigoso. Por que você acha que você vai fazer toda essa linha de pensamento? Você não vai, né? Porque o hábito está enraizado. As pequenas corrupções, né, que a gente comete no nosso dia a dia, muitas vezes contra nós mesmos, nos cega. E quando a gente vê o grandes corrupções, a gente aponta e se revolta, mas começa do micro para o macro. Então, assim, se você não quer tratar a sua tosse, que ela tá crônica, porque vai dar muito trabalho, mas você tem um remédio em casa que resolve, por que você acha que você não vai fazer isso quando for o Rivotril? Você vai fazer. E você só vai atrás do médico certo, do tratamento certo, quando for o Rivotril, quando a sua saúde fizer igual a sua tosse fez. Eu não vou embora. Você pode tomar o coisa que você quiser, o xarope que você quiser, mas eu continuo aqui. E aí o corpo te força, né, a ir lá. E você não precisava chegar a esse ponto. Nós amamos atalhos, né? E atalho pode dar um resultado, mas ele é muito superficial, infelizmente. Né? Nós somos uma sociedade de atalho, João. Você entra na rede social e tem um post de alguma coisa. E aí a pessoa vive disso, eu entendo. Ela fala, entra no link para entender melhor e tal. Deve ter as páginas de bobagens, mas algumas não são, né? Aí tem lá no comentário, quem leu para me falar, resume para mim? E qualquer hora, pode entrar aí agora, entra aí na página aí do Google Gloss, por exemplo, e entra nos comentários. Em algum momento você vai achar isso, você vai achar isso várias vezes, né? E aí as pessoas dando os pontos de vista, às vezes nem foi isso que aconteceu na matéria, sabe? Nós somos essa sociedade, João. E a gente faz isso desde uma coisa assim, uma matéria da vida de alguém na rede social, até o xarope, até o Rivotril. É assim que a gente se comporta. Até semana que vem. Um beijo, gente. Reflitam, hein? Beijo, João. João aprendeu, João? Por que você não pode? Você não sabe nem o que está acontecendo? Aprendi, cara. Então tá bom, João Pedro. Beijo, beijo.